Hoje eu vou compartilhar com vocês uma explicação, né, um ângulo para se enxergar, para se analisar a tal da diluição do ágio, de uma forma que muito provavelmente, assim como eu, né, vocês nunca tenham ouvido falar ou tenham escutado alguém explicar dessa forma, né? Isso daqui eu não tirei da minha cabeça, isso daqui eu comprei um curso e em uma das aulas foi passada uma explicaçãozinha, mais ou menos aquilo que eu vou passar, só que o que eu fiz? Eu ilustrei, né, de uma forma que eu gostaria que tivesse me mostrado na época, sabe? Eu não sei vocês, mas assim, há muitos anos eu escuto o termo diluição de ágio, diluição de ágio, diluição de ágio, só que as pessoas falam isso na TV, no YouTube, no Instagram, e ninguém explica como é que dilui esse tal do ágio, né? Ou fica um negócio, sabe, muito superficial. Até que eu vi uma explicação que eu falei, putz, cara, é isso, entendi, né? Então vamos lá, gente. Quando você compra um bezerro, por exemplo, aqui o exemplo que eu vou dar é um bezerro de 7 arrobas, tá? Comercial, padrão, né? Você comprou um bezerro de 7 arrobas. Então eu desenhei aqui pra vocês, ó, são 7 arrobas aqui dentro, né? Essas 7 arrobas aqui foram as arrobas de aquisição, as arrobas de reposição que eu sempre coloco lá nos vídeos do Instagram, nos Reels, né? Arroba de reposição. Como que eu calculo isso? Você vai pegar o preço por cabeça e dividir pelo peso em arrobas. Aí você vai chegar na sua arroba de reposição, certo? Então essas arrobas que você está colocando para dentro da fazenda são as arrobas mais caras do processo, né? Da recria e da engorda. Por quê? Porque você está levando a arroba com ágio. Né, no caso aqui, por exemplo, do bezerro. Geralmente, o que? 30% de ágio, na média, né? Claro que você tem exceções, enfim. Então, a gente vê bezerros saindo a 350 arroba, 380, 400, 420, sabe? A gente já viu, enfim, vários cenários, né? Então, você tá colocando para dentro de casa arrobas caras, que são essas vermelhas, certo? Certo. Aí você vai produzir, você vai fazer uma recria engorda e vai levar esse bezerro até 20 arrobas e abater como boi gordo no frigorífico, certo? Então 20, que é o que você vai vender, menos 7, dá 13. Então você vai produzir dentro de casa 13 arrobas. Então eu coloquei aqui no quadrinho azul 13 arrobas, que são as arrobas que você vai produzir dentro da fazenda. Então você comprou um estoque de arrobas, que está em vermelho, você comprou no leilão lá em vermelho, você vai produzir essas arrobas. Como que você dilui o ágio? Sendo que o ágio está nessas arrobas vermelhas e você vai produzir azul. O que acontece? O que é a tal da diluição do ágio? Você vai chegar nessas 20 arrobas, e você concorda comigo que essas 20 arrobas elas vão ser uma mistura dessas arrobas vermelhas com as arrobas azul? Por quê? Porque quando você começa a produzir, você não vai sumir com a arroba vermelha. Você já comprou, né? E você vai vender, você não vai vender um boi de 13 arrobas, só com as que você produziu. Você também, né, comprou essas daqui. Então, na verdade, o que é o boi que você vende pro frigorífico? O boi que você vende pro frigorífico, ele é o conjunto, a soma das arrobas que você comprou lá atrás, mais o que você produziu dentro de casa, dentro da fazenda. Ou seja, o boi, ele é um pacote das arrobas, né, que você comprou e produziu. Então imagine que esse quadrado aqui é um boi. Dentro dele tem essas arrobas. Aí olha que interessante. Se eu tenho arroba aqui de custando, por exemplo, R$ 400 a arroba do bezerro na minha aquisição, né? E eu sou um cara eficiente, eu faço o meu dever da porteira pra dentro, eu dou proteico energético na recria, eu faço tip na engorda, sabe? Então tem uma operação ajeitada, eu produzo arrobas baratas dentro da fazenda, né? Então as arrobas que eu vou produzir dentro da fazenda, elas vão ser muito provavelmente, se tudo estiver certo, bem mais baratas do que as 7 arrobas que você comprou. Então suponha que você comprou 7 arrobas por R$ 400. Só que, vamos supor que você vai produzir arrobas, 13 arrobas de... Vamos supor que na Recria, eu já vi, tá? Você vai produzir uma arroba de R$ 120, ou 100, coloca aí, R$ 150. Ah, não, tô achando pouco. Tá bom. Sua arroba produzida na Recria vai custar R$ 13, e na engorda vai custar, coloca aí, R$ 200, enfim, 250, depende de cada cenário, não é o tema do vídeo aqui. Então, você percebe que você vai ter as arrobas da compra de R$ 400, você vai ter aí de 7 arrobas, né, até 14 as arrobas de recria, com valor de 120, mais as arrobas de 250 da engorda, de 14 a 20, por exemplo, né, só um exemplo. Então, você percebe que, na verdade, quando você, entre aspas, assim, bater tudo no liquidificador aqui, nessas 20 arrobas, na verdade, você vai estar misturando um monte de arroba cara com arroba barata, e é isso que é diluir o ágio. O dia que me explicaram isso, nossa, eu lembro que foi assim, entendi.
Eu lembro, essa pessoa falou assim, você vai produzir várias arrobinhas mais baratas e você vai diluir isso com as arrobas caras. E eu lembro que quando ele falou isso, virou uma chave na minha cabeça. Então, o boi que você produziu com 20 arrobas vai ser a média dessas arrobas de compra e produção, né? E o que é essa média dessas arrobas aqui, né? Nada mais é do que o famoso ponto de equilíbrio, né? Então você vai chegar, por exemplo, você comprou 7 arrobas de R$ 400, você produziu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, você produziu mais 7 arrobas na recria de 120 e mais 15, 16, 17, 18, 19, 20, mais 6 arrobas na engorda, né? Então, isso tudo, quando você somar tudo, né, e dividir pelo número de arrobas, você vai chegar, o seu custo total. Então, como que você chega no ponto de equilíbrio, né? O seu ponto de equilíbrio é custo de aquisição mais custo de produção é igual ao custo total, certo? Custo total dividido por 20, que é o número de arrobas que você vai vender, é igual ao seu ponto de equilíbrio, que é dado em reais por arroba. De novo, comprei 7 arrobas, produzi 13 arrobas. Para comprar eu gastei tanto, para produzir eu gastei tanto. Então, custo da compra total, então vamos supor que eu paguei R$ 3.000 nesse bezerro, mais quanto eu gastei para engordar esse bezerro, né? Até boi gordo, tudo, né? Cheguei no valor total de custo total dividido por 20 arrobas, que é o número das minhas arrobas de compra. Cheguei numa média, né? Essa média é o ponto de equilíbrio. Então vamos supor que eu cheguei num ponto de equilíbrio de, sei lá, R$ 290, ou seja, R$ 290 por arroba. Se eu vender pro frigorífico acima de R$ 290, então tem aqui, ó. Se eu vender pro frigorífico acima de de R$ 290, que é o meu ponto de equilíbrio, lucro. Se eu vender abaixo de R$ 290, prejuízo. Simples assim. Né? Simples, né? Simples olhando desse jeito, mas eu lembro que demorou assim uns bons anos para entender isso aqui, né? Então, na verdade, tudo vai culminar, tudo vai chegar no tal do ponto de equilíbrio, que é em reais por arroba, o valor que vai falar para você, olha, acima disso, que você vender pro frigorífico, lucro. Abaixo disso, prejuízo. Turma, deixa aí nos comentários para mim se vocês já viram alguma explicação dessa forma, com essa didática, sabe, ilustrado dessa forma. Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Porque eu só fui entender depois de anos mexendo com pecuária dessa forma aqui. Foi assim que eu finalmente entendi. Claro que, assim, esse assunto ele vai destrinchar diversos outros vídeos, né? Por exemplo, como que eu faço para produzir arrobas baratas? Ágio, como calcular o ágio, até quanto de ágio eu posso pagar, mas o intuito desse vídeo é simplesmente explicar a teoria. A teoria da diluição do ágio é essa daqui, né? Essa é a teoria da diluição de ágio. Eu vou diluir arrobas caras em arrobas baratas que eu produzi, isso vai dar uma média, né, de custo de compra mais custo de produção dividido por 20, vou chegar no meu ponto de equilíbrio, vendi acima disso, lucro, vendi abaixo disso, prejuízo. Deixa aí nos comentários se vocês entenderam, turma.